cientistas em vários países criam híbridos fantásticos de pessoas e de animais que podem lançar o pânico na sociedade. Apenas nos últimos 10 anos, o progresso no campo da engenharia genética espantou os cientistas e simples observadores. Por sua vez, estas novas formas de vida não são ilegais, mas podem representar perigo para a sociedade. É impossível prever o que acontecerá se elas começarem a multiplicar-se. Mas os cientistas de todo o mundo querem apenas descobrir a sua nova criação para o mundo, descobrir aquilo que ainda recentemente parecia ser fantasia absoluta. Podemos apresentar o seguinte exemplo: os cientistas criaram um rato com um cromossomo humano artificial. Isto é considerado um avanço que pode levar a novas formas de tratamento de toda uma série de doenças, segundo a página do Liefenes.com. Cientistas da Universidade de Wisconsin conseguiram grandes êxitos na transplantação de células do embrião humano no cérebro de ratos. Coloca-se uma questão: a prática de transplantação de tecidos humanos para animais trará mais vantagens do que riscos? Hoje, já é evidente que a criação de órgãos humanos no interior de animais não é ficção científica, mas realidade pura. Os cientistas japoneses começaram a utilizar leitões para criar órgãos humanos, o que demora até 1 ano a realizar. O principal objetivo neste caso é aumentar a quantidade de órgãos para as necessidades da medicina, mas o governo japonês coloca outras tarefas neste momento. Prepara leis que permitem começar investigações ligadas a embriões. As consequências da criação de híbridos poderão ameaçar a sociedade tanto hoje como no futuro. Mas o principal perigo consiste na impossibilidade de prognosticar as consequências da perda de controle de semelhantes híbridos. Mais preocupante ainda é o fato de a maioria dos países não ter leis que limitam a criação de semelhantes seres, o que permite produzi-los sem controle, mas não se prevê pena se esse ser animal provocar prejuízo às pessoas que vivem em redor. Existe a opinião de que os animais utilizados para a criação de órgãos humanos neles são mais uma via para a destruição da natureza. Em 2011, o jornal Daily Mail informou que cientistas britânicos tinham criado mais de 150 embriões do homem e de animais, mas os leitores não se preocuparam com isso. Outros exemplos foram citados na revista Slate: cabras que produzem leite humano, uma estrutura anatômica anal transplantada num rato e doutores que criam um sistema imunitário humano para animais. Mas isso são apenas os projetos que conhecemos. É possível que existam outros, por enquanto desconhecidos. Um híbrido do homem e de um animal é possível, mas continua a discussão de se são mais as vantagens do que os riscos potenciais. Um híbrido do homem e de um animal é possível, mas continua a discussão de se são mais as vantagens do que os riscos potenciais. Segunda, um aspecto médico importante: os cientistas procuram formas de curar as doenças até agora incuráveis, com a ajuda de um DNA estranho de outro organismo que resiste a esse mal. Terceira, isso pode ser uma iniciativa comercial vantajosa no futuro, pois é sabido que hoje, no corpo dos animais cultivam órgãos doados muito caros. Hoje, os produtos geneticamente modificados já não surpreendem ninguém, por enquanto. Pessoas e animais modificados apenas se preparam ainda para se tornarem parte do nosso mundo comum. E se a maioria das experiências se realiza atualmente em ratos de laboratório, cuja longevidade é extremamente pequena e pode-se acompanhar as mudanças qualitativas no seu organismo durante várias gerações, é muito difícil fazer isso com animais grandes e muito mais com pessoas. Porém, tal como no caso de produtos geneticamente modificados, organismos vivos modificados podem constituir uma ameaça considerável.
Todas as experiências realizadas em engenharia genética devem ser sujeitos a longos testes, para se compreender como, no fim de contas, irá se comportar o organismo vivo. Segundo a lei, todos os híbridos quimeras devem ser destruídos num prazo de 2 semanas, mas como compreender a forma como os genes mistos influem nas gerações seguintes? Significa que o governo proíbe a realização de estudos mais profundos de hibridação de pessoas e animais, mas isso acontece, muito frequentemente, apenas no papel, e na realidade? Pode-se apenas supor como agem os laboratórios secretos, mas sem dúvida que, se eles criam um ser híbrido, dificilmente o destruíram numa idade tão pequena. O mais interessante começa precisamente no período do amadurecimento sexual, quando as características qualitativas do organismo passam a outro nível e pode-se acompanhar como o gene se irá comportar quando adulto, bem como quando se cruza um híbrido adulto com outro. As experiências de quimerização de pessoas e animais têm, no fundo, um caráter ilegal, como a clonagem de pessoas. Estes jogos de Deus, com vista à criação artificial de uma nova vida, poderão levar-nos muito longe. Por exemplo, relativamente há pouco tempo, a revista Cell Research, publicada pelo Instituto de Biologia Celular e pela Academia das Ciências da China, noticiou a realização de uma experiência com êxito de cruzamento de um homem com uma lebre. Para a realização do planejado, os cientistas chineses libertaram as células de uma lebre do seu DNA e, depois, injetaram DNA humano. Como resultado, foram obtidos cerca de 400 embriões, dos quais foram extraídas células estaminais para posteriores experiências, e os híbridos foram destruídos. Posteriormente, os cientistas planejam criar uma série de novos híbridos na base de DNA humano e de outros animais. Não se compreende que criação sairá daí. Também não se compreende durante quanto tempo se manterá a proibição de semelhantes manipulações com o código genético de seres vivos. Porque se por um instante se imaginar que as experiências serão legalizadas, tanto como as quimeras, o nosso mundo, na realidade, mudará completamente. E vocês irão para o trabalho rodeados de homens porcos, homens bodes e homens burros.